Boa tarde. Então, gente, seguindo na nossa aula aí, vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu lá na quinta-feira passada, né? Que foi a demonstração das 3 equações de movimento do movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Eu demonstrei quais são essas equações. Eu tenho 2 equações que dependem do tempo, ou seja, o que quer dizer que depende do tempo? Elas evoluem com o passar do tempo. Ou seja, o tempo dita qual que é o ritmo de evolução dessas equações, que são as equações da posição, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Olha lá, essa é a função horária da posição, que me diz como a posição muda com o passar do tempo. Eu tenho S0, que é a posição inicial, V0, que é a velocidade inicial, e A, que é a aceleração. E tenho também a função horária da velocidade, que também é uma equação em que você vê explicitamente a dependência da velocidade com o tempo, já que V0 e A são constantes, né? Ou seja, são termos que não mudam. E se eu combinar essas 2 equações aqui, estão lembrados? Deu uma montanhada dos infernos, nasce uma terceira equação, que ela é muito útil, que é chamada de equação de Torricelli. Tá? Essa equação aqui de Torricelli, ela é uma equação em que você tem velocidade, aceleração e distância sem aparecer a variável tempo. Ela não aparece, ok? Olha lá, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Inclusive, isso aqui é o resumo, né, da aula passada. O que eu estou explicando aqui a vocês era que vocês tinham que colocar no material que era para ser entregue hoje. Olha lá. São as 3 equações, 2 equações em que há dependência explícita do tempo e uma equação em que o tempo ele é eliminado, que é essa daqui. E ela pode ser muito útil. Por quê? Porque dependendo do problema, você não precisa levar em consideração o tempo de percurso, tá? Se você já sabe velocidade final, inicial, aceleração, quer achar o deslocamento, por exemplo, ao invés de você trabalhar com manipulação algébrica aqui em cima, né? Acha um tempo numa equação, substitui noutra e vice-versa, aqui você faz uma conta bem mais simples, ok? Então, eu vou explorar um pouquinho essa equação aqui, tá? Um pouquinho ela, porque é uma equação que vocês vão ver lá no primeiro ano, porém geralmente ela não é muito explorada, né? E como eu falei para vocês, 90% dos exercícios você consegue resolver utilizando a equação de Torricelli, sem ter que mexer com função horária enjoada. Tá joia? Então, eu vou fazer alguns exercícios aqui, ó, em que você vai utilizar a equação de Torricelli, tá? É a equação aí de fácil manipulação. O primeiro deles é o seguinte. Então, preste atenção, eu vou evitar escrever no quadro o enunciado porque essa aula é gravada, né? Então, depois você só vê o que eu estou pedindo aí, pausa, né? Volta a aula se for preciso. Então, só atenção no exercício. Então, eu tenho um avião na decolagem percorre a partir do repouso. Então, informação importante, esse avião ele vai lá decolar, né? Então, ele tem uma aceleração, né? Ele ganha velocidade até começar a voar. Só que ele parte do repouso. Repouso, lembra o quê? Você fica parado, absolutamente parado, né? Ou seja, se eu estou parado, não estou me deslocando, não estou andando, então a velocidade inicial dele é 0. Olha só que informação bacana. Vou até ler de novo. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso. Então, a partir do repouso, inicialmente parado, são termos sinônimos. A velocidade inicial dele é 0. E sobe a pista 900 metros. Esse 900 metros é o deslocamento dele. Ok? Por quê? Antes dele
decolar, ele percorreu 900 metros até atingir uma velocidade ideal e subir. Então, é o deslocamento dele, tá? Ó, um avião na decolagem percorre a partir do repouso, V0 igual a zero, e sobre a pista, na verdade não é sobre a pista, é sobre a pista, 900 metros é o deslocamento dele, com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, essas são as informações. 50 metros por segundo ao quadrado. O que isso daqui significa? Significa que a cada segundo a velocidade dele sempre aumentava em 50 metros por segundo. Então ele começa do 0, 50, 100, 150, 200, ok? Até começar a decolar. Então, ó, ele tem esse deslocamento, parte do repouso com essa aceleração. Pergunta dele é o seguinte: calcule a velocidade de decolagem do avião. É a velocidade final, correto? Por quê? Ele vai percorrer 900 metros e lá no final desses 900 metros ele vai atingir uma velocidade limite que vai permitir que ele levante voo. Eu quero saber qual que é essa velocidade enquanto ele está na pista. Olha só, se você for resolver via equações que dependem do tempo, funções horárias que dependem do tempo, aí você tem duas. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2 e V igual a V0 mais AT. Isso aqui é para ilustrar como que a equação de Torricelli é útil. Eu quero calcular a velocidade final. Então, o que eu teria que fazer? Teria que fazer o seguinte: velocidade final está aqui. Velocidade inicial é 0, a aceleração é 50. O que eu teria que fazer é calcular o tempo de percurso. Para mim calcular o tempo de percurso, eu teria que vir aqui em cima. Esse S0 eu passo para cá, vai ficar S menos S0, que é ΔS. Ok? Se ele vir para cá. Igual a V0t mais AT2 sobre 2. O deslocamento eu tenho, velocidade inicial é 0, tenho a aceleração, acho o tempo. Acho o tempo nessa equação de cima e substituo aqui embaixo. É mais trabalhoso, né? É duas equações. Só que, graças a Deus, existe a equação de Torricelli. Não que essas equações são inválidas. Não, elas são bem válidas, tá? Mas, dependendo do problema, você pode encurtar seu caminho. Aqui é um caso. A velocidade inicial é 0. Deslocamento eu tenho. Aceleração é isso. Quero saber a velocidade final? Eu tenho uma equação somente que relaciona todo mundo aqui, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ela é uma equação só. No lugar de V0, V0 é 0, porque ele parte do repouso. Tá ok? Bom, então sobrou V ao quadrado, e eu quero descobrir quem é V ao quadrado, é igual a 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. 2 vezes 50 vezes ΔS, que é 900. Olha só, o tanto de trabalho que eu ia ter aqui, o trabalho que eu estou tendo aqui. Quase que mínimo, né? É só matemática. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 900, 90 mil. Tá? Bom, eu tenho V ao quadrado igual a 90 mil. Eu não quero achar o valor de V ao quadrado. Eu quero achar o valor de V. Então, vocês aprenderam lá na matemática que quando eu tenho aqui uma incógnita ao quadrado igual a um número, daqui é uma equação do segundo grau. Para mim resolver isso, basta tirar a raiz quadrada desse lado e desse lado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, ou melhor, raiz quadrada de qualquer coisa elevado ao quadrado, eu corto o quadrado com o quadrado da raiz. Vai sobrar somente V igual a raiz de 90 mil. Raiz de 90 mil, 3 vezes 3, 9, 30 vezes 3, 90, 30 vezes 30, 900, 30 vezes 300,
9.000, 300 vezes 300, 90.000. Raiz de 90.000, 300. Isso é só você fazer conta. Metros por segundo, tá? Porque está todo mundo em unidade de sistema internacional. Acabou o meu problema. Olha só, eu resolvi em 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui você ia levar mais que o dobro, tá? Beleza? Eu vou fazer aqui, pessoal, um outro problema aqui, que envolve também a equação de Torricelli. Vocês vão ver que é bem facinho, tá? Deixa eu ver só quanto tempo tem de gravação. De vez em quando ele fica embaçadinho. Não tem problema não. É Samsung. Samsung deixa eu ver se eu... Então, pessoal, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Uma bicicleta tem velocidade inicial de 4 metros por segundo. Opa, agora ela não está parada. Então, quando o problema começa a ser estudado, o cara já está a 4 metros por segundo, que é a velocidade inicial dele. Tá? Então, uma bicicleta tem velocidade inicial de 4 metros por segundo e adquire uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade inicial é isso e a aceleração é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Qual é a sua velocidade após percorrer 50 metros? Repetindo, uma bicicleta tem velocidade inicial de 4 metros por segundo e adquire uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a sua velocidade após percorrer 50 metros pelo deslocamento? Equação de Torricelli. Mais uma vez. Qual vai ser o meu problema aqui? Antes eu não tinha V0, agora eu tenho. Ó. Tá? Vamos fazer essas contas. Então vamos abrir as contas. V eu quero descobrir, né, que é o valor da velocidade do cara após percorrer 50 metros. Então, eu vou ter V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, 4 ao quadrado. Observe que eu não coloquei unidade de medida. Mas eu sei que está todo mundo em unidades do sistema internacional. Então, no fim, a unidade de V vai ser a unidade de V do sistema internacional, que é metros por segundo, ok? Aí no final tu tem que colocar a velocidade. Velocidade não, né? A unidade de medida da velocidade. Mais 2 vezes a aceleração, que é 1,8, vezes o deslocamento, que é 50. Tá? Continuando aqui, ó, nessa conta, V ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. Agora tem que fazer essa conta aqui. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 1,8, 180. Ah, professor, você pode fazer isso? Ó, multiplicar esse por esse, depois por esse? Ou multiplicar 2 vezes 1,8 vezes 50? Tem problema eu inverter a ordem da multiplicação? Não. Ok? A multiplicação tem essa propriedade. Ela permite, multiplicação entre números, né? Ela permite que você permute os números. 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4. 5 vezes 4 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5 vezes 4. Tá? Então aqui, ó, eu fiz a conta de uma maneira que eu acho mais fácil, né? Porque 2 vezes 50 é 100. Ok? É uma continha mais fácil de fazer. 2 vezes 50, 100 vezes 1,8, 180. Tá? Então ficou V ao quadrado, 180 mais 16, 196. Como eu falei para vocês, eu quero achar o valor de V, não de V ao quadrado. Então tiro a raiz aqui e tiro a raiz aqui. Tá? Raiz de V ao quadrado é V, né? Eu corto o quadrado com o quadrado da raiz. Raiz de 196, 12 vezes 12, 144. Agora é só matemática, tá, pessoal? Deixa eu ver, acho que é 13. 13 vezes 13. Não é isso não. 3 vezes 3, 9. Vale 1. 3 vezes 1, 3 com 1.
4, 1 vezes 3, não é 13. Eu acho que é 14. 14 vezes 14, ó. 4 vezes 4, 16. Opa, sobrou um 6 aqui, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Oh, delícia, era 196. Então, 14 vezes 14 é 196. 14 metros por segundo. Mais simples, né? Pois é. Eu vou fazer mais um exercício aqui, ó. Por fim, vou fazer um terceiro exercício. E diz o seguinte. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Observe que essa é a informação inicial. Vocês concordam que é a velocidade inicial? Só que não apareceu o termo velocidade. Só que nem sempre o exercício vai ser bonzinho para você falar, olha, considere um carro com uma velocidade inicial. Não. Ok? Mas você tem que saber interpretar o problema. Então, ó, essa é a sua informação inicial. Então só pode ser a velocidade inicial. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. É a velocidade inicial dele. 72 km por hora. Tá? Observe que a unidade de medida está diferente. Quando freado, opa, agora é o contrário. A gente está fazendo problemas que o cara estava tacando o pé no acelerador. Agora é o contrário, eu vou frear. Quando freado, ele para após percorrer 50 metros. Então, depois de percorrer um deslocamento de 50 metros, o que vai acontecer com o automóvel? Ele vai parar. Tá? Beleza. Calcule a aceleração introduzida pelos freios. Aí você pode falar, nossa, aceleração você está parando? Pô, não tem problema nenhum. A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, se a velocidade variar para mais ou para menos, eu tenho aceleração. Tá? Só que no nosso caso vai ser uma aceleração negativa, porque ele está parando. Então a velocidade dele tem que ir diminuindo. Ok? Qual que é o valor dessa aceleração? Vou até repetir o problema. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Quando freado, para após percorrer 50 metros. Calcule a aceleração introduzida pelos freios. É uma desaceleração. O segredo está aqui. Se ele para, a velocidade final dele é zero. Ele vai parar. Tá? Tem o deslocamento, tem a velocidade inicial, tem a final. Só tem um probleminha. Aqui está em quilômetro por hora. Né? Vamos trabalhar tudo no sistema internacional. Então vou ter que passar isso para metro por segundo. Atenção. Tá? Eu vou deixar isso com vocês. Não precisa fazer para me entregar não. Tá? Até porque eu já falei sobre isso. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Se você fizer essa continha, você vai achar que V0 é 20 metros por segundo. Agora está tudo ok. Vou aplicar a equação do movimento de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Acabou. V final, eu quero achar a aceleração. Tem V final, V inicial, delta S. Acabou. V final é zero. Então vai ficar 0 ao quadrado, que é zero. Igual V inicial, que é 20. Então vai ficar aqui 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o deslocamento, que é quanto? 50 metros. 0 é igual a 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes A vezes 50, 2 vezes 50, né? Vou multiplicar os números e deixar a letra A lá, que eu quero saber o valor dela, mais 100 vezes A. Eu posso passar o 400 para esse lado. Quando eu venho com 400 para cá, ele vai ficar negativo. Passo 100 dividindo.
menos 400 dividido por 100, o ar, corta o zero. Daqui eu descubro que A é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Acabou o seu problema. Viu? Olha lá, isso faz sentido? Todo tem que ser negativo mesmo, porque ele vai parar, né? Então, para ele parar, o que tem que acontecer? A velocidade dele tem que diminuir. E no nosso caso aqui, ela vai diminuindo sempre de 4 em 4 metros por segundo, até parar. Beleza? Então, a aula de hoje foi isso. 3 exercícios sobre equação de Torricelli. Eu acho que ficou bem claro que essa equação aqui, ó, ela pode facilitar muito a tua vida. Muito. Porque você não precisa trabalhar com 2 equações, é uma só. Eu resolvo o problema em poucas linhas. A aula que vem, eu vou voltar a trabalhar com função horária. Aí vamos ver problemas um pouco mais sofisticados. Problemas um pouco mais, que exigem um pouco mais de você. Mas, na maioria dos problemas, você tem que, boa parte dos problemas cinemáticos, utiliza as Torricelli, desde que seja NRUV, não pode esquecer, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Boa parte dos problemas você resolve via Torricelli, tá? Então, pessoal, obrigado aí, né, para quem assistiu. Eu vou deixar anexo uma lista, 1 ou 2 exercícios que eu vou fazer agora para vocês fazerem e entregar ainda hoje, até as 3 da tarde. Não é pouca coisa. E é baseado no que a gente viu aqui. Não precisa fazer resumo. É só fazer os exercícios que estão anexos a esse vídeo, tá? É um documento em PDF. Beleza? Pessoal, obrigado, tá? Fique com Deus. Forte abraço. Use máscara, tá? Minha mãe pediu. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de semana.